O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje depois de publicar um discurso com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. A gestão brevíssima de Alvim durou 10 semanas e rendeu muita controvérsia. Um dos primeiros atos de Roberto Alvim à frente da Secretaria de Cultura foi a nomeação de Sérgio Camargo para o comando da Fundação Palmares. Antes de assumir o cargo, Sérgio tinha afirmado que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos negros. Houve uma enxurrada de críticas e o diretor caiu depois de uma decisão da Justiça. Na época, Bolsonaro disse que Alvim tinha carta branca. Ontem à noite, Roberto Alvim anunciou numa rede social, ao lado de Bolsonaro, a criação do Prêmio para a Cultura e foi elogiado pelo presidente. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de verdade, Amém. Que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Alvim, vamos lá, Alvim. Senhor. Você é a nova, é a cultura de verdade no Brasil, tá? Coisa que não tínhamos. Tínhamos aqui essa ideia de fazer cultura para uma minoria. A gente tem que fazer a cultura para a maioria. Uma hora depois, Alvim divulgou um vídeo falando do prêmio, da valorização da arte brasileira e de nacionalismo. A imagem, semelhante à do gabinete do ministro nazista Joseph Goebbels, com tudo milimetricamente pensado. Foto presidencial no alto, bandeira do Brasil à direita, um crucifixo à esquerda, a Cruz de Lorena, um símbolo medieval da resistência relacionada à fé cristã, que já foi usado por missionários. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Texto semelhante ao do principal ministro de Hitler, que ajudou a propagar o nazismo. Joseph Goebbels disse: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. O discurso de Alvim foi todo feito ao som da ópera Lohengrin, de Richard Wagner, que retrata a disputa entre cristianismo e paganismo. Uma ópera de Wagner foi usada na inauguração do Terceiro Reich. Era o compositor favorito de Hitler. Hoje cedo, já debaixo de várias críticas, Alvim disse em entrevista à Rádio Gaúcha que a escolha da música foi dele. Sobre o conteúdo do discurso, Alvim relativizou o regime de Hitler, comparando com o de ditadores de esquerda, e disse que a frase era uma coincidência retórica. Qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental não pode ser cúmplice ou simpática a um regime que exterminou pessoas, que um regime absolutamente genocida. Um regime tão genocida quanto todos os regimes de esquerda ao longo do século XX, como o regime de Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, e entre outros, né? Houve uma infeliz coincidência retórica nessa frase, cuja forma é extremamente semelhante à forma da frase que acabou sendo dita por mim e a frase original do Joseph Goebbels. Goebbels preconizava uma ideia de uma arte nacional, uma arte nacionalista? Sim. Eu também preconizo essa ideia. Outros intelectuais absolutamente incríveis também preconizam essa ideia. Daí a estender a associação para extermínio de pessoas em campos de concentração é uma coisa muito forçada. Antes, numa rede social, Roberto Alvim tinha dito que a frase em si era perfeita. O ministro de Adolf Hitler, que inspirou o discurso de Roberto Alvim, foi uma das figuras mais monstruosas do regime nazista. Goebbels foi um antissemita raivoso, responsável por difundir a ideia de que o povo judeu era o inimigo a ser aniquilado.
Braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels teve papel decisivo na adesão da sociedade alemã ao projeto nazista. Foi ele quem inventou a máxima: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Ministro da Propaganda da Alemanha, montou a estratégia de comunicação e cultura para disseminar os ideais do nazismo, inclusive o antissemitismo, usado como base de uma das maiores barbáries da história, o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. No período em que Adolf Hitler comandou o país, entre 1933 e 1945, Goebbels acabou com a imprensa livre na Alemanha, que tinha mais jornais que a França e a Inglaterra, e passou a controlar a informação e todas as expressões da arte alemã. O cinema foi um dos principais instrumentos da propaganda de Goebbels. Os filmes mostravam uma Alemanha próspera e feliz com a supremacia da raça ariana. Cantores não podiam se apresentar sem autorização do governo. Escritores não podiam publicar um livro sem a permissão de Goebbels. Artistas considerados subversivos foram presos e levados para campos de concentração. Muitos cientistas e intelectuais, como Thomas Mann e o físico Albert Einstein, deixaram o país. A frase de Goebbels que Roberto Alvim usou foi dita originalmente em um pronunciamento para diretores de teatro no dia 8 de maio de 1933. 2 dias depois, houve uma grande queima de livros na Alemanha, uma estratégia do Ministério da Propaganda Nazista de Goebbels. Esse ato, que teve grande repercussão na época, é considerado o auge da perseguição nazista a intelectuais, especialmente escritores. Hoje há um memorial em Berlim para relembrar esse dia, para que ele nunca volte a acontecer. Quando o regime nazista foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e Hitler se suicidou, Goebbels fez o mesmo dias depois. Envenenou 6 filhos e se matou junto com sua mulher. Historiadores dizem que o objetivo de Hitler e Goebbels ao tentar controlar a cultura alemã era dar sustentação ao nazismo e ao nacionalismo exacerbado e espalhar suas ideias pelo mundo. Por isso, a arte não poderia ser livre. Uma arte livre significa a pluralidade, a diversidade, as diversas visões de mundo que todas as pessoas têm direito de ter. Num regime autoritário, não pode haver adversário. Se houver adversário, ele vai ser visto como inimigo. Não pode haver nenhuma manifestação, nenhuma ideia que contradiga a verdade oficial do regime autoritário. Exatamente por isso, nesse tipo de regime, a cultura desempenha um papel essencial. Por isso, ela tem que ser dirigida pelos detentores do poder. Essa historiadora afirmou que a semelhança entre o discurso nazista e o do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, é inegável. Porque Goebbels também partia da ideia de que era preciso começar a cultura do zero, e o nosso ex-secretário diz: vamos renascer, a cultura vai renascer, o que supõe que ela estava morta, não sei aonde ele achou que estava morta. E também, enfim, ele reproduz toda aí sim, a retórica de Goebbels, que tinha, enfim, ele era um craque da retórica, o que talvez nosso secretário, ex-secretário, não fosse.